Bem-vindos ao Ascar Notícias. Hoje a gente tem uma notícia muito grave, muito triste aqui, que tem um rapaz que foi acusado, né, um empresário que foi acusado de matar um gari e ainda depois ele passeou com os cachorros depois de ter matado o gari. É um absurdo aí que está acontecendo. Vamos dar uma olhada nessa notícia aí. Muito. Eu não sei se é triste, se é revoltante, o que é. A gente está acompanhando esse caso que aconteceu lá em Minas Gerais, envolvendo um empresário que é acusado de matar um gari porque estava incomodado com um caminhão do lixo. O caso vem sendo noticiado, é uma das notícias mais lidas da nossa página. Eu queria, na verdade, Esse é o cara que matou o gari, que foi acusado. Que é uma questão jurídica neste momento. A justiça acabou decretando a prisão preventiva. Eu acho importante, o senhor sempre explica para a gente aqui essas diferenças e quando a justiça muda e vira para... A prisão preventiva é só uma prisão para o cara não escapar, não fugir e poder ser investigado para ver se ele realmente cometeu aquele crime. Não é uma prisão definitiva ainda, mas é uma prisão para impedir com que o acusado fuja, né? Para preventiva, uma prisão temporária de algum suspeito. O empresário René da Silva, ele tem 47 anos, ele foi preso em flagrante por suspeita de atirar e matar um gari durante uma briga de trânsito em Belo Horizonte. Rapaz. E a prisão dele foi uma prisão convertida em preventiva hoje, depois que ele passou por uma audiência de custódia. A prisão foi mantida para garantia da ordem pública e por causa da gravidade do crime, foi o que decidiu a justiça. Na ata da audiência, o juiz destacou que a ação de René foi desproporcional e fria. O documento também afirma que o empresário tem periculosidade acentuada e total desrespeito pela vida humana. O juiz entendeu que o fato de René estar dirigindo o carro, visto na cena do crime, e o reconhecimento dele por parte das testemunhas validam a prisão em flagrante. Né? E essa decisão foi homologada justamente durante a audiência. A decisão do juiz consegue nem entrar no camburão. O pedido da defesa dele, que pediu o relaxamento da prisão, alegando bons antecedentes e residência fixa. Né? O advogado de René afirmou ao UOL que a defesa vai se manifestar. Cara, nem cabe no negócio. Após receber o resultado da audiência de custódia. E aí o espaço está aberto aqui para que eles também se manifestem. Vamos lá, quando a gente vê aí o juiz decide dessa maneira, né? Falando que é muito grave o crime, né? E que foi desproporcional e fria a atitude dele. Falando inclusive que ele tem total desrespeito pela vida humana, professor Mairovich. Acerta aí o juiz nesse caso? Como é que o senhor vê essa decisão? Acerta em transformar a prisão em flagrante, porque havia uma dúvida técnica, uma vez que ele não foi perseguido, não foi preso no ato. Então, transformou a prisão em flagrante em prisão preventiva e acaba com toda a alegação de que a situação não era em flagrante delito. Então agiu muito bem nesse particular e agiu bem em decretar que era necessária, mostrou que era necessária a prisão preventiva e a lembrar que o ponto principal da defesa, pelo menos até agora, eles estão alegando um álibi, que não foi ele, que ele não estava no local do crime. Ou seja, um álibi é quando tem alguma coisa, né, algum fator que indica que a pessoa não cometeu aquele crime. Seria um fator que iria absolver ela daquele crime, dizer que não foi ela. Então, parece que ele tem um álibi, deve ser apresentado pela defesa dele. Vamos ver. Álibi é uma expressão latina que significa estar em outro lugar. Então, quando se alega um álibi, é que a pessoa não estava no local do crime, tá aí, nega-se a autoria do crime, não estava lá. Agora, esse álibi não foi minimamente comprovado e também é questão de mérito, não é questão para agora. Mas a decisão é acertada, embora a gravidade do crime por si só
não sirva para decretar prisão preventiva, mas tem outros fatos, como a desproporcionalidade, o carro dele no local, mas a gravidade não vale por si só, porque nós temos no Brasil ainda a Lei Fleury, que era aquele delegado matador do Esquadrão da Morte, e que quando foi pronunciado para ir a júri, inventaram a Lei Fleury. Bons antecedentes, residência fixa, podia guardar o julgamento em casa. Essa é a nossa histórica Lei Fleury. Agora, professor Mairovitch, eu só queria trazer, Josias, só um pouquinho, porque chegou uma nova reportagem aqui no UOL, trazendo um pouco mais de detalhes que consta na decisão do juiz, e eu queria entender isso com o professor Mairovitch. O juiz, ele traz aí as aspas, inclusive as declarações das testemunhas, né? A justiça considerou que o empresário não agiu por impulso momentâneo ao atirar contra o gari Laudemir da Souza. Para o juiz, o Leonardo Vieira, a ação do empresário foi uma decisão consciente e voluntária de usar a violência. Essa é a decisão do juiz. René deixou o carregador da arma cair durante o crime, se abaixou para pegar o objeto e reinseriu na arma e atirou novamente. Isso foram o que disseram as testemunhas. Essa versão consta na decisão que converteu a prisão em flagrante do empresário em preventiva. Tiveram testemunhas, não tem nada gravado que foi ele que matou, mas tiveram testemunhas. O seguinte, demonstra que não foi um ato de impulso momentâneo, mas uma decisão consciente e voluntária de usar a violência com a finalidade de ceifar a vida alheia. O que isso significa e o que isso pode ter de agravante para o empresário, professor? Olha, na realidade é um motivo fútil, mas eu acho que convém a gente dar um passo atrás para relembrar o que aconteceu. O que aconteceu? Um caminhão de lixo com garis trabalhando em pleno trabalho, estava impedindo a passagem de automóveis, o que é normal. Esse serviço precisa ser feito em algum horário e todos nós estamos acostumados com isso. Então, se deve aguardar, porque aquela coleta está beneficiando a coletividade. Então, o individual tem que ceder ao interesse maior, que é o da coletividade. Então, aquele que está no seu automóvel vai esperar ali e vai pensar, olha, isso aqui é um serviço público de interesse, então eu não vou buzinar, eu não vou, e muito menos, e xingar o motorista, que pelo relato é o que aconteceu. Olha, tira esse veículo daí, ele não falou nesse linguajar, evidentemente, tira esse veículo daí, que eu preciso passar, estou com pressa, etc. Quer dizer, ele provocou toda a situação. E quem provoca não pode depois alegar legítima defesa. O juiz coloca bem as coisas, agora tudo isso ainda em esfera provisória, porque ele não pode antecipar julgamento, até porque nesse caso o juiz natural é o tribunal do júri. Mas ele tem que colocar elementos para mostrar, para segurar a prisão preventiva, segurar no sentido de fundamentar e justificar. É caso mesmo de prisão, tendo em vista esse motivo fútil, esse tipo de reação e essas particularidades, como pegar o carregador e colocar de novo na arma. E existe também, Fabíola, um problema com relação à arma, porque ele é casado com uma delegada, uma delegada de policiário. Nossa. Que tem 2 armas. E ele alega, e a defesa está alegando, que essas O cara é casado com uma delegada. Posteriormente foram usadas. Então tem prova pericial, balística, que a arma que ele usou, afinal, e se a arma apreendida é a da delegada ou não. Nossa, se ele usou a arma da esposa, que é delegada, gente, que absurdo. Deixa no seu comentário aí o que você achou sobre essa notícia. É um empresário aí bem, parece que tiveram testemunhas que viram a ação, ele na hora atirou e deixou cair aí o clipe da arma, inseriu de novo e matou o gari. Uma atitude que não tem desculpa, não tem motivo nenhum você ceifar a vida da outra pessoa.
Então deixa no seu comentário aí o que você achou. O que você achou dessa notícia, se você acha que ele realmente foi culpado, se isso é uma armação ou não. Eu acredito que ele foi culpado, porque senão isso não estaria acontecendo dessa forma. Está em prisão preventiva, e agora vamos aguardar aí o julgamento, que realmente é um serviço público, o caminhão de lixo. Você não poderia chegar simplesmente e achar que o estado é seu, que a rua é sua, e brigar com o funcionário público ali que está apenas exercendo o seu trabalho. E como disse ali o professor, tem que uma hora recolher o lixo da rua, né? Senão vai fazer o quê? Vai deixar a rua cheia de lixo? Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Se inscreva no canal Asgard Notícias. Em breve eu volto aí com mais uma notícia. Valeu!